Oi gente, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Gláucia e eu vou apresentar para vocês uma das três opções para que vocês possam escolher o livro para o Fórum Literário Entre Pontos e Vírgulas do mês de maio, cujo tema da vez foi clássicos, né? Esse vídeo ele vai servir, além de apresentar as opções para que vocês possam selecionar, para testar também o nosso poder de persuasão, né? Inclusive são livros, assim, vai ser uma escolha difícil, que eu acho que são livros assim muito bons, eu acredito, tenho curiosidade de ler os três e uma temática um pouco parecida. O livro que eu escolhi é de um autor que eu não conheço, que é o Nathaniel Hawthorne, e é o livro A Letra Escarlate, dessa coleção da Penguin Companhia. Esse livro tem cerca de 300 páginas, né? Esse autor, ele é americano, ele viveu 63 anos entre 1804 e 1864 e ele é nascido na região de Salem, ali naquela região conhecida como Nova Inglaterra, e ele é de uma família muito tradicional, né, uma família puritana. E ele é um dos primeiros autores ali a trazer esse puritanismo para dentro de suas obras. Alguns críticos consideram esse autor como o primeiro grande escritor americano e ele é um dos maiores contistas estadunidenses. Esse livro aqui, A Letra Escarlate, ele é de 1850 e ele vai trazer como grande parte dos livros do autor a moral como tema, né? Então nesse livro ele parece trazer um confronto ali dos personagens frente à sociedade extremamente conservadora, extremamente tradicional e puritana da região da Nova Inglaterra no século XVII. E ele vai fazer isso através da narrativa de três personagens, né, que são os três pecadores da história perante a sociedade, e como os erros desses personagens foram recebidos ou como repercutiram, que consequências tiveram para aquela sociedade puritana daquela região no século XVII, né? Inclusive o título, né, A Letra Escarlate, era porque houve um adultério e a mulher naquela época que cometia adultério era obrigada a carregar no peito uma letra A de adúltera e ela ficava marcada, estigmatizada para sempre ali perante aquela sociedade, né? Então ele é considerado um romance psicológico. Esse autor ele tem uma estética meio gótica e me parece ser um livro assim muito carregado com a dor dos personagens. Não me parece ser um livro lá muito feliz, né? Quer dizer, é um livro ideal para você ler em conjunto com outras pessoas, para que a gente possa ali dividir a dor junto, né? É chato você ler um livro muito triste sozinho. Bom, então é isso. Essa é a minha escolha, A Letra Escarlate. Se gostaram do vídeo, além de dar um gostei ali, votem na Letra Escarlate, tá bom? Então é isso. Até o resultado. Oi pessoal, eu tô aqui para falar sobre o livro de maio de 2014, do Fórum Entre Pontos e Vírgulas. E conforme vocês já perceberam, cada uma de nós está defendendo um livro. E vocês vão ter que votar lá no fórum do livro que vocês acham que é mais interessante para a gente discutir no mês de maio. E o livro que eu escolhi defender foi o Amante de Lady Chatterley, do G.H. Lawrence. O G.H. Lawrence era inglês, ele nasceu em 1885 e morreu em 1930, quando ele tinha apenas 44 anos. Morreu de tuberculose. O Amante de Lady Chatterley é o último livro do G.H. Lawrence e é um livro que foi proibido, né, na Inglaterra, não foi publicado na Inglaterra na época, foi publicado na França. E foi um livro que foi proibido nos Estados Unidos também. Inclusive na década de 60 ele sofreu um processo e ele acabou sendo absolvido no processo porque o advogado provou lá que apenas algumas páginas falavam de sexo e que não era o livro todo não era sobre isso, e ele acabou sendo absolvido. E tem um vídeo muito legal da Claire em que ela fala sobre o Amante de Lady Chatterley e eu sugiro vocês assistirem, é bem interessante. Ela fala as curiosidades sobre essa obra.
E eu acredito que esse livro vai ser bom para discussão, porque é um livro que a gente pode discutir moralidade, mesmo que ele seja talvez não tão chocante quanto na época, né, quanto foi na época, mas acho que pode render um bom debate, porque eu acho que alguns valores aqui ainda existem e eu acho que daria uma boa discussão. Uma das coisas que me chamou a atenção no vídeo da Claire é que ela comentou que ele tem descrições muito bonitas, descrições muito sensoriais, e eu gosto muito desse tipo de livro, de autor que trabalha com isso. A história é de uma mulher que ela se casa com um homem e ele vai pra guerra, né? A mulher, no caso, é a Lady Chatterley. E ele vai pra guerra e volta paralisado da cintura para baixo. E aí ele não tem mais condição de ter relação sexual com ela e nem ter filhos, e ela fica desapontada, lógico, né? Que é recém-casada. Então o marido dela sugere que ela arranje um amante, né? Já que ele não pode satisfazê-la sexualmente. E ela, mesmo sendo burguesa, ela escolhe um homem de uma classe social inferior. E o curioso do livro é que as cenas em que ela tem essas relações sexuais com esse cara, elas são bem descritivas e por isso que o livro foi proibido na época. Eu li em algum lugar que o J.H. Lawrence, ele tinha essa preocupação em trabalhar mais o lado animal do homem, o lado mais selvagem, e é por isso que ele se preocupava com esses temas mais sensuais, mais que mexiam com o nosso lado mais primitivo mesmo, porque ele achava que era perigoso o homem ficar tão atrelado à intelectualidade. E esse é mais um motivo que eu acho que pode ser interessante a leitura, não só dessa obra quanto de outras obras dele, mas no caso aqui a gente escolheria O Amante de Lady Chatterley como o livro do mês de maio do fórum. Bom, gente, votem no Amante de Lady Chatterley, do J.H. Lawrence. Para votar, eu vou deixar aqui embaixo o link que vai direto para o fórum para você votar. Você tem que estar logado no fórum. Basta, se você não tem uma senha ainda no fórum, é só fazer, é bem simples. Quando você estiver logado no fórum, é só responder qual livro que você quer ler, né? E aí a gente depois vai contando os votos e aquele que ganhar, a gente vai discuti-lo em 20 de maio, ok? Então eu vejo vocês por lá, gente. Tchau! Olá, tudo bem? Bom, gente, eu vim aqui hoje para pedir o voto de vocês para Henry James, Pelos Olhos de Maisie. Eu quero chamar vocês para a leitura desse livro no mês de maio do Fórum Literário. Eu tenho certeza que as minhas concorrentes, essas lindas da Lu e da Glaucia, também estão propondo livros fantásticos, mas eu quero aqui fazer a minha campanha para a leitura do Henry James. Essa obra do Henry James é uma das últimas obras que ele publicou, faz parte, digamos assim, do que os críticos chamam, né, da terceira fase assim, do desenvolvimento da sua escrita. É uma obra que tem como protagonista uma adolescente, que é a Maisie, e isso também tem um lado assim bem interessante, né? O Henry James, durante a vida dele, ele teve assim, vários dos seus romances protagonistas mulheres. A Zarnafise, um livro que eu li e comentei aqui o ano passado, ela faz uma análise assim muito interessante sobre isso. Isso é mais um motivo então para ler Henry James. Tem a ver com a força dessas personagens femininas e ao mesmo tempo com a crítica social embutida assim na forma como o romance dele é escrito, tá? Então a Maisie é uma adolescente e o que ela está vivenciando é a separação, o divórcio dos pais dela. O Henry James escreve isso em 1897, ou seja, já antecipa também assim uma grande questão aí do drama moderno também, que é essa questão do divórcio, né, da mudança da estrutura familiar. E pelo que eu entendi aqui, né, o drama também é focado então nessa questão assim da disputa, né, entre o ex-casal aqui, os pais da Maisie, e como eles usam também ela, né, nessa questão assim. Bom,
Eu não sei muito sobre a obra, eu quero ler, tô muito interessada em realmente conhecer mais o Henry James. Eu já li um livro dele que é A Outra Volta do Parafuso, que foi o livro que ele escreveu depois desse daqui. O Pelos Olhos de Maisy foi publicado em 1897 e A Outra Volta do Parafuso em 1898, 99, não sei. Mas pelo que eu entendi são obras assim bem diferentes. O Pelos Olhos de Maisy é uma das obras assim mais aclamadas, assim no sentido do como o Henry James combina, né, esse olhar realista, objetivo sobre a sociedade, né, sobre as relações entre as pessoas, com a ironia que ele tem, uma ironia muito sutil assim, e com essa questão de discutir mesmo as ambiguidades das relações. Gostaria também de salientar que o Henry James é um escritor, assim, é um dos grandes escritores da língua inglesa, né? Então isso já é um motivo também para votar no Henry James, né? Que influenciou outros grandes escritores, né? Contemporâneos, né? Como por exemplo José Donoso, do Obsceno Pássaro da Noite, nosso querido José Donoso, que inclusive esse título, né? Obsceno Pássaro da Noite, ele tira de uma citação do Henry James. Como a Zarna Fisi, que também era grande admiradora da obra do Henry James, e que nesse livro aqui comenta então assim várias dessas questões assim da escrita do James, da escolha dele, né, por como desenvolver o romance. Então nesse sentido, isso é um outro motivo para escolher o Henry James. O Henry James escreveu muito sobre isso, sobre a arte do romance, da escrita mesmo do romance, a escolha dos personagens, do enredo. Nessa edição aqui da Penguin Companhia, nós temos aqui no final uma análise dele sobre Henry James comenta Pelos Olhos de Maisy, então aqui nós temos essa análise assim sobre as escolhas dele aqui também. Essa tradução é muito legal, que é do Paulo Henriques Brito, então acho que isso é também outro motivo, tá certo? Quando a gente tem uma ótima tradução assim, já incentiva também mais a leitura. Tem também aqui a introdução de um professor da Universidade de Boston, que é o Christopher Hicks. E outra coisa muito legal que tem nessa edição é que tem 5 resenhas, que são resenhas que saíram na época que o romance foi publicado. Então podemos debater também com as impressões dos leitores daquela época. Eu acho que isso é uma outra coisa muito interessante, né? Bom, e gente, conhecer o Henry James, eu acho que só isso já é motivo, né? Eu tenho uma admiração muito grande pela história de vida assim, do Henry James, mais pelo que eu conheci através de elementos biográficos, né, da vida do Henry James, que através da Zarna Fisi. O Henry James, ele era norte-americano, mas ele desde muito cedo, né, a família dele, o pai dele era muito culto, valorizava muito assim a cultura de maneira geral e o levou para viajar desde muito novo, com 12 anos, acho que é a primeira viagem dele. Então vai à França, à Inglaterra, e depois ele continua viajando bastante até que ele se instala definitivamente na Inglaterra. Mas ele nunca tinha abandonado a nacionalidade dele. Ele vai abandonar a nacionalidade dele norte-americana e vai pedir, né, para se tornar inglês em 1915, por conta da grande decepção que ele tem com a ausência assim, de tomada de posição dos Estados Unidos diante da guerra. A guerra marcou muito o Henry James, tudo que ele vivenciou, assim, né, ele foi voluntário para ajudar em vários hospitais. Ele tem vários ensaios e coisas escritas também sobre a guerra, é muito interessante, né? Tudo isso eu conheci através da Zarna Fisi, tenho até vontade de procurar uma biografia, né, do Henry James depois disso. E também de ler mais os romances dele, então é por isso que eu tô propondo aqui, Pelos Olhos de Maisy, tá certo? É isso! Votem na Maisy, votem no James. Gente, imaginei um super slogan cafona aqui agora. Vamos, como é que o slogan que eu falei? Para conhecer o que nos revelam os olhos de Maisy. Votem no James! Tá meio cafona, mas tá valendo, né? Beijo!